Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Que quinta-feira espetacular, quinta-feira maravilhosa. Acordar assim depois de uma vitória, depois de uma classificação como essa, é bom demais. Agora a Copa do Brasil, só lá em dezembro. Se Deus quiser, estaremos nessa final também, que vai ser ali às vésperas do Natal. Mas um passo de cada vez. É assim que vem sendo esse Fluminense do Renato Gaúcho. Cada vez mais firme nas Copas, avançando, fase após fase, superando os seus adversários. E não só superando por sorte, por acaso, mas superando porque foi melhor. E acho que não tem discussão, não tem debate em relação aos méritos que o Fluminense teve para passar de Internacional e Bahia. Internacional, que é um grande clube do futebol brasileiro, que está há anos e anos sem conquistar um grande título, e o Bahia, que é uma nova força que surge, que vem ganhando corpo, que vem crescendo, que fez um jogo muito abaixo aqui no Maracanã, é verdade. A gente pode debater momentos específicos, erros que o Fluminense cometeu nessa caminhada e vem cometendo, na verdade, mas eu acho que não tem como negociar isso. O Fluminense foi melhor que o Bahia e foi melhor nos dois jogos. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Fluminense já não merecia ter sido derrotado lá na Fonte Nova. Teve um início de jogo complicado, ali os primeiros 20 minutos, depois o início do segundo tempo. E, basicamente, o restante do jogo, o Fluminense teve mais controle, teve mais posse, teve oportunidades para fazer o gol, acabou não fazendo e levou aquele gol daquela forma. Aí a gente volta na questão dos erros totalmente evitáveis, que já ocasionaram em alguns gols, principalmente depois dessa Copa do Mundo. E aí você traz um resultado adverso que, claro, numa situação como essa, não é fácil. Não é fácil você chegar e ter a obrigação de vencer o jogo por 2 gols de diferença, para não levar para os pênaltis. Entrar em campo e ganhar um jogo de 2-0 é uma coisa. Ter essa obrigação torna tudo um pouco mais complicado. A pressão aumenta. Mas eu falei isso antes do jogo, no nosso pré-jogo lá no Jornada. Quando o Fluminense joga para um estádio lotado, para um estádio com essa atmosfera que a gente viveu aqui no Maracanã, para 50 mil torcedores, cara, é diferente. É inegável que é diferente. E hoje, mais uma vez, a torcida teve um papel fundamental, importantíssimo nessa vitória. E, diferente de outras situações, o Fluminense foi um time que soube se defender o tempo inteiro, não sofreu. Se a gente pegar aqui a única finalização que levou a algum perigo foi no último lance do primeiro tempo, em que o Fábio faz uma saída errada ali, sem necessidade, e aí é a única defesa que ele faz no jogo inteiro. Assim, o Fluminense mandou no jogo. No primeiro tempo teve mais dificuldade, é verdade. Dificuldade na criação das jogadas. O Fluminense encontrou... Abraço. Eu parei de gravar, que eu sabia que você ia parar aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Não vai, você vai pro ar. Não, eu vou editar, eu vou cortar. Não, a Letícia vai deixar isso aí. Deixa o like. Você não quer like, não? Quero. Deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante, né? Muito. Fazer isso aí. Muito. E o Fluminense tá na semifinal. Mais uma semifinal. Apesar desse coraçãozinho do Lessa que se estressa muito, as coisas estão, o resultado tá aparecendo. Você tem que se acalmar um pouco mais. E tem que comemorar, coisa que você não vai fazer hoje. Porque eu não vou comemorar. Você não pode. Posso comemorar de outras formas. É isso, né? Ah, não pode não. Isso é coleira. Não pode. Um abraço. Você não pode. Lá não dá não, infelizmente. No primeiro tempo, o Fluminense teve dificuldade para transformar a posse de bola que tinha, o domínio, em chances, em oportunidades. Faltou criatividade, faltou qualidade, também faltou criatividade para fazer daquele domínio, transformar aquele domínio em chance de gol. A chance mais clara foi do Thiago Silva de cabeça, ali no começo da partida. A bola passou raspando o travessão. Só que lá atrás não sofria. O time escolhido para começar o jogo é o time titular do Renato hoje. E aí eu já vou partir para esse lado da análise. Que para mim, se tivesse que apontar um erro do Renato hoje, para mim foi a escalação dos 3 volantes, tendo o Acosta no banco, e no meu entender, e aí eu não estou falando disso agora, até porque o Fluminense ganhou também, não faz diferença, mas quem acompanha aqui o canal sabe, falei no meu pré-jogo, e falei durante a nossa transmissão também, a tendência
era que o Bahia viesse para cá não para se defender o tempo inteiro, como acabou acontecendo. Aliás, uma atuação assim, covarde do Bahia, tentando fazer cedo desde os 2 minutos do primeiro tempo. Impressionante, não foi nem sombra daquele time que chegou até aqui. Mas enfim, isso não é um problema nosso. Mas imaginava o Bahia preocupado mais em se defender, até pelos desfalques que tinha, e pela responsabilidade, obrigação de fazer não só um gol, mas fazer 2 gols. Creio que a escalação do Acosta faria mais sentido, justamente para você dar esse toque de qualidade, de criatividade, que faltou muito no primeiro tempo. E não é que o Nonato fez um jogo horrível, não. Acho que ele teve até atuações piores. Deu uma finalização de fora da área, acho que foi até ok. Mas esse cara que acha o passe diferente, ele não é esse cara que acha o espaço, que acha o companheiro mais bem colocado, que consegue tirar um passe ali da cartola. O Acosta assim como o Paulo Henrique Ganso, apesar de não estar bem, ter perdido espaço com o Renato, também é. E aí o Renato, para mim, ele reconhece o erro. Se não reconhece o erro, de qualquer forma ele faz a leitura correta, porque o campo disse isso, o campo confirmou isso. Era jogo para você ter um camisa 10, era jogo para você ter um armador. E aí ele coloca o Acosta. E veja bem, eu nem julgo, não acho, tá longe de ser um absurdo o Renato ter começado o jogo com 3 volantes, porque é a escalação que ele confia. É o time que ele confia, e voltou a falar isso na entrevista coletiva. Eu vou trazer esse trecho aqui. É normal, é natural, é um jogo decisivo, é para ele a equipe mais equilibrada, e no entender do Renato, não tinha pressa para fazer o primeiro gol e depois buscar a classificação. E acabou dando certo. O Acosta entra no segundo tempo e entra muito bem no jogo. A jogada do primeiro gol, que resulta no pênalti, cometido pelo Michel Araújo. Aliás, Michel Araújo, obrigado, tá? Obrigado aí pela ajuda. Não fez absolutamente nada no jogo e ainda cometeu o pênalti. Valeu. Continua sempre assim contra o Fluminense. A jogada toda do Acosta, ele pega a bola, acha o espaço, toca no Everaldo, sai para receber, o Everaldo faz o pivô, ele recebe de volta, e aí o que eu falo, não se precipitar. É esperar o momento certo para ter essa qualidade de achar o companheiro mais bem colocado. Foi o que ele fez. Deu o passe na esquerda, sai a jogada e o pênalti depois é batido pelo Canóbio. O Fluminense abre o placar, já era melhor no jogo, já dominava. O Bahia não mostrava qualquer poder de reação, mesmo com o Rogério fazendo as mudanças. E aí naquele momento, né, eu falava, cara, agora provavelmente é questão de tempo. Se o Fluminense continuar pressionando, o gol vai sair. Aí teve um momento ali que o jogo ficou um pouco mais morno, depois o time voltou a pressionar de novo. O Renato colocou o Keno, depois mais para frente colocou Cano e Bernal, porque o meio já estava um pouco mais cansado. O Cano entrou no lugar do Everaldo, já deveria ter entrado também. O Fluminense continuou tendo volume, continuou pressionando. E o gol sai numa jogada, uma bola parada, numa cobrança do Canóbio, e aí tinha que ser dele. Que jogo, senhoras e senhores. Que jogo de Thiago Silva. Para mim, se não o melhor, certamente os melhores jogos dele com a camisa do Fluminense desde que ele voltou. E como é bom, como é prazeroso, como é um privilégio ver um cara desse nível vestindo a camisa do Fluminense. Cara, pra gente falar, cara, que bom que isso está acontecendo. Que honra. Porque quando a gente fala de zagueiro, é um gênio da posição e é um dos melhores jogadores da nossa geração dessa posição. Vai ser difícil você citar aí, sei lá, fazer uma lista de 5 e não ter o Thiago Silva. É difícil, pode ter, porque é questão de gosto. Mas é um ídolo geracional, é um craque geracional. E vai ser difícil surgir um outro desse nível. E ele veste a camisa do Fluminense. E não só pelo gol, foi uma atuação o tempo inteiro, assim, esplêndida, né, soberana. Foi uma aula de futebol, como disse o próprio Renato Gaúcho, hoje aqui no Maracanã. Merecia demais esse gol. E eu falei do Canóbio, o Canóbio faz o gol de... Não fez o primeiro tempo, estava meio apagado no primeiro tempo, no segundo tempo volta, entra no jogo, e é um cara que tem uma raça absurda, mesmo quando não está bem. Não para em campo, se dedica, o que ele sempre fez, só que agora está fazendo gol. Inclusive chegou a 10 gols, está na temporada mais artilheira da carreira, o Canóbio. Chegou a 10 gols, nunca ele tinha feito numa temporada 10 gols num ano. E chegou com a camisa do Fluminense e merece muito pelo grande momento que ele está vivendo. Já desde ali a Copa do Mundo. Hoje fez um jogo muito bom,
personalidade, foi lá, assumiu a responsa, bateu o pênalti e depois ainda deu uma assistência. Para mim, os dois melhores do jogo, os dois craques. Os outros oscilaram, o Serna hoje não fez um bom jogo. O Everaldo, cara, o Everaldo é aquele jogador que ele participa. Se você for pegar no geral a participação dele, tem algumas boas participações, faz um pivô, dá sequência a algumas jogadas, né? É um jogador que ajuda ali em alguns momentos. A grande questão do Everaldo para mim é que, primeiro, ele é um centroavante e deveria fazer gol, e tem uma dificuldade enorme para fazer gol. Esse já é o grande problema. Mas alguns lances que são preciosos, que às vezes é uma assistência, é um passe que pode ser decisivo, sabe? É aquele lance que pode clarear uma jogada, ele erra. Tem uma bola aqui na direita, na entrada da área, que ele recebe o cruzamento, ele tem tempo, ele está livre de marcação, ele pode esperar um companheiro mais bem colocado, ele pega, joga para a área de qualquer jeito, se livra da bola, gera um contra-ataque e sai uma falta quase em cima da linha da grande área, por pura precipitação. E por outro lado, tem um Germancano que ainda também nos diz, olha, tem que sair, tem que jogar o Cano. Infelizmente, hoje é uma função que a gente não tem um titular absoluto. Quando joga um, reclama. Quando joga o outro, reclama também. Mas enfim, hoje o que importa, evidentemente, é o desempenho coletivo, é a classificação, é óbvio. Acho que hoje o Hércules fez um grande jogo na marcação, mas com a bola no pé não foi uma boa partida. O Martinelli fez o primeiro tempo, mais ou menos melhorou no segundo tempo. Acho que o René fez um bom jogo. Num todo, acho que o Guga foi muito bem defensivamente hoje, mas ofensivamente também cometeu alguns erros bobos, desnecessários. E o Acosta, que para mim mudou a partida naquele momento, foi importantíssimo para a vitória, ele é um jogador que arrisca muito. E quando você arrisca o passe mais difícil, você tem chance de errar. E ele, assim como ele acertou na jogada do gol, ele errou outros lances também, muito desnecessários para a qualidade que ele tem. Então é um jogador que precisa calibrar um pouco mais, talvez a questão do entrosamento que vai vir com o tempo ajude nesse sentido. Ele erra alguns passes por forçar, porque claramente, pela qualidade que ele tem, são passes que ele normalmente não erraria. Mas é um jogador que você vê que tem um refino técnico, tem a qualidade, e que pode ajudar muito, e que hoje, repito, foi importantíssimo para o Fluminense conquistar essa classificação. Eu vou trazer um trecho na entrevista do Renato que ele fala sobre essa escolha ali dos 3 volantes, falou do Thiago Silva também, para a gente acrescentar aqui, antes também de trazer um trecho do próprio Thiago Silva. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, eliminamos. Depois pegamos o Bahia nas quartas, eliminamos. Então, acima de tudo, é que dar os parabéns pro meu grupo. Continuo acreditando. Nós estamos andando em 3 competições e não é nada fácil. E tive a oportunidade de treinar 4, 5 dias, principalmente a parte tática. Então, resultou hoje, foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira e o gol inclusive saiu da bola parada. E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números não mentem, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então, meu grupo está de parabéns por tudo que fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que quando eu perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando 1 ou 2 não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo, foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz pelo meu grupo, estão de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Eu gosto do meio, só que
é Copa do Brasil. Eu sei que nós tínhamos que reverter o placar, mas as melhores atuações do meu time foram com os 3 volantes. Quando a gente joga com 3 volantes, muita gente acha, pô, mas a gente precisa reverter, ou a gente vai jogar em casa, a gente vai jogar com 3 volantes. Eu costumo falar para você o seguinte, mesmo quando a gente joga com 3 zagueiros, muita gente acha que o time está defensivo. Não. Às vezes com 3 zagueiros você é mais ofensivo do que com 2. Às vezes com 3 volantes você é mais ofensivo do que com meia. Depende da construção dos teus volantes. Os meus volantes jogam. Os meus volantes aparecem. Marcam e jogam. Marcam e jogam. Tanto é que nós jogamos da mesma forma contra o Bahia em Salvador e nós somos melhores que o Bahia lá. Nós cochilamos no final do jogo, tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Hoje nós não cochilamos, não tomamos um gol e dominamos o Bahia o tempo todo. O primeiro tempo nosso hoje, nós somos melhores que o Bahia, com 3 volantes. Eu tirei o Nonato no intervalo do jogo, coloquei o Lute, é um jogador a mais de construção. O que não poderia acontecer é eu entrar com o Lute e de repente tomar um gol do Bahia. Aí a coisa ia ficar feia pro nosso lado. Quando coloquei os 3 volantes, sabia que nós iríamos jogar, sabia que nós iríamos construir e nós iríamos ficar seguros lá atrás. Nós tínhamos 90 minutos para ganhar o jogo do Bahia. 90 minutos, então nós não tínhamos que ganhar o jogo em 5, 10 minutos. Até porque eu sabia que o Bahia ia se retrancar, ia jogar no 4-5-1, como eles costumam jogar. Isso tem jogadores velozes lá na frente e a gente não podia dar essa liberdade para eles. Então, eu falei pro meu grupo, na hora certa eu vou começar a arriscar. Então nós começamos a arriscar no intervalo do jogo. O Lute é importante, é um jogador como o Ganso, é da posição, entendeu? Só que tem horas e horas pra gente jogar com volante. Até porque eu volto a repetir, meus volantes jogam e marcam. E a gente fica bastante seguros lá atrás. Então, como eu disse, o Renato faz sentido, tem uma lógica, uma coerência, a opção dele pela escalação hoje com os 3 volantes. Não dá para falar que é um absurdo, pelo contrário, na cabeça dele esse é o time titular. Mas, também, por outro lado, isso não tem que ser uma ideia fixa, né? O Renato já fez muitas mudanças no time. E acho que de acordo com o adversário, com o jogo, você pode mudar. Creio que hoje foi muito mais com a cautela, com o receio do time perder força na marcação, ficar aberto, levar um gol e aí a situação ficar realmente muito complicada. Hoje o Renato optou por ser cauteloso, em vez de arriscar de cara. Deixou para arriscar um pouco mais no segundo tempo. Enfim, deu certo, méritos para ele também, que tem problemas, eu sei que todo mundo tem críticas a fazer ao trabalho do Renato, há algumas escolhas, algumas insistências, isso é indiscutível, mas também tem seus méritos, né? Hoje ele é coerente, né? Ele reclama que o time jogou em 3 dias, que é muito cansativo e tal, quando ganha e quando perde. De coerência não se pode reclamar, mas é claro que para chegar numa semifinal, assim, trabalhar em 3 frentes diferentes, 3 competições diferentes, com esse calendário, não é fácil. Por enquanto, o Fluminense da Copa é o Fluminense que vence, é o Fluminense que chega, é o Fluminense que se impõe e é o Fluminense que está numa semifinal. E daqui a pouco, se Deus quiser, estará na semifinal também de Copa Sul-Americana. É o Fluminense que se fortalece nas Copas e que cada vez mais caminha para ter, na minha opinião, já tem, na verdade, a Sul-Americana e a Copa do Brasil como prioridades. E eu vou trazer a palavra do Thiago Silva, que ele falou logo após, na série de campo, uma declaração, sem dúvida alguma, que tem uma força, um impacto muito grande. Cara, eu fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda, jogo a cada final de semana a gente tem 3 jogos, é muito difícil. A entrega, a luta de todo mundo. Hoje eu falei para eles no início do jogo, independente do que aconteça durante os 90 minutos, cara, entregue tudo que vocês têm. A gente não tem outro jogo. Eles fizeram o papel deles lá e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso aqui. Só que eu não sabia que seria dessa maneira tão bonita para mim, com as cores do Fluminense. Momento especial, momento que eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira. Na Libertadores, ano passado, eu fiz contra o Grêmio, a gente classificou nos pênaltis. Hoje, mais uma vez. Mas, do fundo do coração, eu não quero parar aqui. Eu quero chegar em dezembro e comemorar um título. Porque eu sei que praticamente vai ser o último da minha carreira. E aí, fala aí do gol. Você foi o cara mais perigoso hoje. Bola na trave, finalizações. Como é que foi o lance? Cara, quem me conhece sabe mais ou menos os movimentos que eu faço. Lucas Moura, o Neymar,
deve estar assistindo, ele sabe bem que essa bola, quando eu saio, é muito difícil de alguém pegar, porque você ganha o teu adversário no contratempo. O Jean Lucas estava me marcando, mas ele estava de uma maneira deixando a frente para me correr. Eu só desloquei ele um pouquinho e saí pela frente, porque normalmente nessa jogada a defesa entra para proteger a linha do gol e eu venho por fora. Essa bola foi treinada. Inclusive de ontem para hoje eu tive um torcicolo incrível, porque tantas bolas paradas ontem. Eu falei pro Guga ali agora, eu falei, meu pescoço não doeu à toa. Tá doendo ainda? Vai descansar hoje, não? Ah, tem que descansar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente tem outro jogo, a gente só tem hoje para comemorar, a partir de amanhã já pensar no Corinthians. Mas é o torcicolo, vale, né? Vale, lógico que vale. Com o final assim, com certeza. É, por que eu tô falando isso, né? Porque, cara, você imagina, assim, o Marcelo teve a felicidade, a alegria de voltar para o Fluminense e conquistar uma Libertadores na sua reta final de carreira. Você imagina o quão merecedor é o Thiago Silva, e a gente também, obviamente, de vê-lo conquistando um título nacional ou um título internacional. Eu espero que ele jogue mais tempo, cara, sinceramente. O contrato até o meio do ano que vem, mas eu espero que ele jogue mais tempo. Você imagina, ganhando uma Copa do Brasil, ganhando uma Sul-Americana, merece demais. E tomara que isso aconteça, tomara mesmo, porque é realmente um monstro sagrado, é incrível a diferença e a importância que ele tem para o time. A gente vai para essa semifinal, que agora é só lá em dezembro, vai ter tempo para pensar, seja qual for o adversário, vai ser complicado, é clássico, é mata-mata, mas a gente vai muito confiante. Tem muito tempo até lá, não sabemos o que acontecerá, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas é certo que com os seus problemas, suas limitações, suas questões, esse Fluminense se coloca como um forte candidato a conquistar essa Copa do Brasil, e a gente vai buscar e tem totais condições de chegar nessa grande final. É isso, pessoal. Deixa seu like, tá? Se inscreva, deixa seu comentário, muito importante. Conto com vocês sempre e a gente volta ao longo do dia com muito mais informações.